A Marvel ela contém vários e vários personagens poderosos, cada um deles com poderes absurdos, como por exemplo o Homem-Aranha Cósmico, Comic, Homem-Aranha Nexo da Realidade, Visão Cada das Ideias e muitos outros. Mas vocês conhecem os 20 personagens mais poderosos da Marvel? Não? Então vem comigo que eu vou listar para vocês os 20 personagens mais poderosos da Marvel por ordem de poder e importância. E se você está curioso e quem está nessa lista, já cola comigo no like, garanta aquela sua inscrição e vem comigo que no vídeo de hoje tá bem insano. Mistério, o gato. Os destinos da maioria das pessoas são definidos então desde o início. Depois há então os outros, os perdidos, aqueles cujos então números ainda não chegaram, que poderiam então ir em direção à luz ou às trevas. Na verdade, que poderiam então ser inclinados em uma direção ou outra. E tudo começa então com o livro. É isso que Jonathan está prestes a descobrir quando então ele deu um mergulho suicida na ponte de Londres. Há mais de um século, o último lugar onde então esperava então pousar era de pé. No presente, parado então na estrada de um túnel para um mundo de mistérios além da sua imaginação mais selvagem, um mundo de poderes e principais, acima de tudo, regra que é melhor aprender tudo rapidamente, ou ele então terá que lidar com o Homem das Trevas, e o que o Homem das Trevas não consegue transformar, ele então devora. Essa é então uma introdução sobre o mistério, o gato, que aparece então na HQ O Livro das Almas Perdidas de 2005. Basicamente, essa é uma entidade que é um mistério, né? Basicamente, porque pouco se sabe sobre ela, mas que aparentemente ela atua então no contexto cósmico, nas margens das entidades, bem no estilo ali de Villain Creator, só que como não tem muita aparição, vou colocar ela aqui nessa lista. Celestiais, Reis de Branco e Reis de Preto. A cosmologia da Marvel tem então como base o modelo cíclico, a ideia de que o universo, por estar em um processo de expansão, né, está então também em uma constante estado de reformulação. Dentro da Marvel houveram então várias versões do cosmos, chamado então de firmamento. As primeiras formas de vida dentro então do próprio primeiro cosmos foram então celestiais, que assim então como o seu criador, que eles então idolatravam, né, eles desejavam então ser criadores também. Por isso, o firmamento os apelidou de aspirantes. Havia então aqueles contentes que apenas para poder criar, para poder servir também. Mas também havia então aqueles que serviam para poder criar, que desejavam então expandir e também evoluir as suas criações, e dando então a capacidade então de nascer, crescer e morrer. Coisa que o primeiro firmamento considerou então um sacrilégio, completando então a sua própria insanidade. Uma guerra então se iniciou por isso, mas os celestiais rebeldes saíram então vitoriosos, destruindo então o primeiro universo em pedaços. Esses pedaços eventualmente se tornaram então o segundo firmamento e o primeiro multiverso. Os celestiais então passaram então a serem criadores dentro então desse universo, qual foi então feito pelo próprio primeiro firmamento. Eles então criaram então novos seres, como então a função de manter esse novo universo funcionando e serem então os seus servos. Esses seres foram então batizados de Ômega, em referência então ao Alpha, que era então ao primeiro firmamento. Eles também são conhecidos por alguns como então Reis de Branco ou Reis de Marfim. Porém, o nome mais conhecido dessa espécie, né, são então os Beyonders. Os Beyonders foram então criados não apenas por serem servos, né, como servos, mas como também um tipo de salva-vidas, pois se tem então uma coisa com os celestiais que aprenderam então com a guerra celestial, é que os celestiais não podem então ser confinados em totalidade. Todas essas criações dos celestiais têm então potencial de se tornar então tão poderosos quanto, se não, mais do que os próprios celestiais, principalmente os Beyonders. O universo Marvel então ele se sustenta em um princípio dualista, ou seja, precisa então de duas forças iguais e opostas que se completam e também limitam uma à outra, a vida e a morte, a luz e a escuridão, ou trevas, e assim vai. Seguindo então essa lógica, temos então os Beyonders. Há também seus opostos. Se os Beyonders trabalham então com a luz, seus opostos trabalham então com a escuridão, correto? Se os Beyonders trabalham então e mantêm o universo funcionando por fora, seus opostos trabalham então e também mantêm o universo funcionando então por dentro. Se os Beyonders então são feitos de Reis de Marfim, os Reis de Branco, seus opostos então são Reis de Ônix,
os Reis de Preto. Os Reis de Preto também mantêm então o cosmo funcionando por dentro, possuindo então um centro de controle tal qual os Beyonders chamaram então de Only Beyond, e o controle total sobre então o que eles então chamam então de abismo vivo, o espaço. E os Celestiais e os Beyonders criaram então por cima da própria escuridão espacial. Os Reis das Trevas usam então essa própria escuridão para poder criar. O que dá a entender é que uma das funções do Rei de Preto é então a observação e manutenção do fluxo temporal. Eles também podem então não só observar os Beyonders que acabam fazendo, né, mas também enviar as suas mentes para corpos presentes naquela linha temporal. Sim, esses corpos não são limitados ao tempo e também não são limitados à distância. São então seres praticamente oniscientes e onipresentes, contando então que as suas criações estejam então lá para serem então extensões de sua vontade. Os simbiontes nada mais são então criações da escuridão, seres então oriundos do abismo vivo, originalmente criados então para ser então extensões da vontade dos Reis de Preto. A conexão entre simbiontes e o Deus hospedeiro forma então o que chamamos então de colmeia, o que permite então com que o Deus hospedeiro extraia a força de uma enorme horda, além de também de ver também está em vários lugares ao mesmo tempo. Em tese, eles poderiam então estar um pouco mais acima dessa lista, né? Mas na minha opinião, falta um pouquinho mais de efeito e importância, né, para poder alavancar mais esses seres. Aqueles que sentam acima das sombras, Elder God. Aqueles que sentam acima das sombras são muito mais poderosos do que deuses de Asgard, né? Incluindo também o próprio pai de todos, Odin, menos então o próprio Hunnit e Thor. Esses seres celestiais são então deuses para os deuses, até mesmo para o Odin. Basicamente, eles são tão poderosos para os deuses e Odin quanto então para os humanos. Foram eles que criaram então o ciclo de Ragnarok, um ciclo interminável de vida e morte ao qual até mesmo Odin estava então vinculado. Eles vivem fora de todas as realidades, que é então lugar onde então nem mesmo o Galactus Lifebringer pode então durar muito. E esses deuses das sombras estão ligados com os próprios Beyonders. Eles também são muito superiores ao Black Winter, ou Inverno Negro, né? Ou então teriam então posto o fim do multiverso. Já os Elder Gods são deuses que estão no mesmo nível dos deuses das sombras, que vale também a pena citar eles, por exemplo, Sicton, Demiurgos, Gaia e Set. Primeiro firmamento. O primeiro firmamento, como eu expliquei um pouco sobre os celestiais agora, ele é mais poderoso que a eternidade, né? O primeiro firmamento foi tão capaz de corromper todo o multiverso, afetou então todo o oitavo cosmo, em todos os níveis da existência, onde há também uma quantidade infinita de universos. Cada universo tem então linhas de tempo infinitas, onde cada ação cria então uma nova linha do tempo. O multiverso Marvel contém então dimensões infinitas, junto então com variantes infinitas. Se por exemplo o Mephisto obtivesse então o poder do primeiro firmamento, ele então superaria todas as forças dos Vingadores multiversais combinadas, que foi mostrado recentemente. Esses Vingadores multiversais são então formados por Rei Thor, Prophénix Echo, Starbrand, Valkyria Jane Foster, Odin e alguns outros. Existe então um lugar chamado então de Pedreira de Deus, que fica então entre o primeiro firmamento e o oitavo cosmo. A Pedreira de Deuses é então um lugar no limite do oitavo cosmo que contém então o poder de todos os deuses mortos no início dos tempos. A Pedreira dos Deuses está então dentro então do próprio Superfluxo. Superfluxo ele é o nível mais elevado de toda a existência, onde então a metáfora, também a realidade, se torna então um, e onde então os conceitos guerreiam e se fundem, sendo então um plano metafísico platônico. Isso tudo é tão impressionante, não é? Sim, com certeza. E o primeiro firmamento engloba então tudo o que foi dito até aqui. O primeiro firmamento então foi então a primeira interação do universo. Isso significa então que ele é então anterior aos outros cosmos. O quarto cosmo, por exemplo, possui então entidades que são então arquétipos de ideias e conceitos vivos. O segundo cosmo foi então a sopa primordial de caos, um cosmo de infinitas possibilidades. O reino do Beyond, ele é então uma emanação do próprio segundo cosmo. O além existe então fora do próprio mistério, no seu próprio segundo, no seu ponto mais extremo, está também fora da própria costa distante. A costa distante transcende então todos os níveis do multiverso, da ciência da Marvel, bem como também o multiverso abstrato. O primeiro firmamento então acorretou a multi-eternidade, depois que ele então renasceu no oitavo cosmo. Por fim, acho que vocês entenderam que o primeiro firmamento é bem poderoso, né? Tribunal vivo em sua verdadeira essência.
Todos nós sabemos que o Tribunal Vivo ele é o juiz do multiverso Marvel. É ele quem comanda a legião das entidades que existe na Marvel. Se há algum problema ou ameaça no multiverso, ele é obrigado a intervir ou consertar esse problema. O Tribunal Vivo por muitos anos foi considerado estando no top 5 ou top 3 dos mais poderosos da Marvel. Mas sua importância e hierarquia de poder foi diminuindo então cada vez mais com o passar do tempo, onde então até mesmo também personagens como a Rainha Nunca tem mais influência que o Tribunal Vivo. O Tribunal Vivo ele atua então como um salva-vidas também para o desequilíbrio místico do multiverso. Tudo então com que ele desejar considerar necessário será então descartado, pois seu poder é então impedir que as realidades sejam então consumidas. Ele então garante então que a justiça deve então ser mantida em toda a criação. O Tribunal Vivo também tem o poder de derrubar a realidade, poder garantir a sobrevivência e os julgamentos que supervisionam então a ordem no universo. Possuindo também um poder quase infinito para fazer coisas em uma escala que afeta então todo o multiverso, o Tribunal Vivo ele existe em todas as realidades simultaneamente e assim cada universo ele é então sancionado a sua lei, a qual sua vontade é suprema sobre então aquelas que ele impõe. Como então se é que existe então desde o início do tempo, ele possui então um grande conhecimento cósmico que então se estende além da medida. Apesar do próprio Tribunal Vivo estar bem abaixo dessa lista aqui, ele também ainda tem sua relevância e também importância na Marvel. Homem Molecular. O Homem Molecular ele é um dos seres mais poderosos que a Marvel já apresentou, Ele foi criado então pela raça dos Beyonders. Quando então o Homem Molecular foi então apresentado pela primeira vez, ele não entendeu ou percebeu todo o seu potencial, mas ainda foi capaz de destruir a armadura do próprio Homem de Ferro, desintegrar então a prancha do Surfista Prateado, o escudo do Capitão América e controlar então o martelo do Thor. O Vigia pensou então que o Homem Molecular, com todo o seu poder, era muito perigoso. Chegou até mesmo trancar ele e disse que o Odin tinha então o poder de destruir o universo inteiro. Com um poder gigante, ele foi capaz então de criar todas as estrelas que foram então destruídas pelo próprio Beyonder com um aceno de mão. E fez então algo semelhante quando então consertou então o dano multiversal do Beyonder com um aceno de dedo. E com seu poder total, ele já fez então o próprio Galactus Lifebringer estremecer, onde então o Owen poderia então acabar com o Galactus com apenas um único pensamento. Vale a pena lembrar então que esse Galactus Lifebringer venceu o caos e a ordem sem nenhuma dificuldade. O Homem Molecular também ajudou o próprio Frank Lucid a criar um multiverso. Ele só não está então um pouco mais acima dessa lista, pois os outros personagens têm habilidades e feitos também que superam o Homem Molecular. Glorion, da Terra do Não Poderia Ser e Não Deveria Ser, Thomas Gideon. Glorion, ou conhecido como Thomas Gideon, ele é um personagem antigo, um dos mais antigos da Marvel, também que voltou a aparecer na HQ Defensor e Beyonders. Ele teve então aparições na saga Aniquilação, Guerras Secretas também. Glorion mostrou então a capacidade então de mudar a realidade a um nível narrativo. Aprisionado então no abismo, Glorion mais tarde então encontrou os Guardiões e também o próprio Beyond, onde então quase indefeso após a sua fuga da Fênix, recebendo então convidados, no caso os Guardiões e o Beyonder, ele concebeu o seu cosmo e projetou existências fictícias para os campeões até que a América Chaves se libertassem enquanto então utilizava então a máscara da eternidade. Logo em seguida, os demais guardiões rejeitaram a sua realidade ilusória e entregaram então ao Loki a máscara da eternidade para então convocar a Rainha Nunca, que converteram então os guardiões de volta à realidade fundamental, deixando então Glorion sozinho no abismo. Filhos da Eternidade. Os Filhos da Eternidade, por mais que já se soubesse que a Eternidade teve então 7 filhos, empatia, íon, inimizade, epifania, entropia, conveniência e elogio, agora refere-se então a si mesmo diretamente como Filho da Eternidade. Além do mais, eles também funcionam então em conjunto como parte então do mesmo todo. Esse todo muda então tudo o que sabíamos sobre então o universo Marvel. Eles supervisionam então a Casa das Ideias e fazem então um grande tour com o Loki. Eles então mostram a ele bibliotecas gigantescas que coletam então as histórias de todos os heróis do universo Marvel, antes mesmo de oferecer uma explicação para poder um problema ao longo prazo dentro do próprio universo Marvel ser resolvido. Enquanto então Loki se maravilha com as bibliotecas, por exemplo, do Wolverine, Homem-Aranha, as histórias do próprio Thor, pilhas de livros se estendem muito além do que se pode ver. Os Filhos da Eternidade explicam que é por causa deles que esses super-heróis são capazes então de ter tantas aventuras diferentes ao mesmo tempo. Os Filhos da Eternidade são então entidades cósmicas que talvez ainda não compreendemos completamente. Rainha Nunca e os arquétipos do quarto cosmo. A Rainha Nunca ela afirmou que ela então
é a Peregrina, que em outras palavras é então a personificação do quarto cosmo dos Arquépticos. Loki já chegou até chamar também ela de personificação multiversal na Marvel. Ela então representa então o Malkuth na árvore, o cosmo do pode ser, do que também será e foi acessado através da própria Da'at. Porque de novo é onde estão todas as 10 Sephiroth da árvore da vida estão reunidas como uma só. A Rainha Nunca e seus Arquépticos não fazem parte do mistério, mas ela então serve então como a personificação do amante entre a eternidade e a Rainha Nunca. A Rainha Nunca é então uma das melhores entidades que a Marvel tem. Aspecto primordial da Nyx. Nyx é uma das entidades que representa então a escuridão da Marvel, ou então seus poderes superam então até mesmo também no próprio Odin e Zeus. Nyx foi então capaz de apagar a luz de toda a criação que envolve também o Omniverso Marvel. O Omniverso então significa então multiversos infinitos e universos conceituais infinitos. Ela mesma também já ameaça a toda a realidade, alcançando então a costa distante, ou então a margem da costa vê tudo como abaixo, como a história em quadrinhos. Nyx suportou então a luz da Casa das 10. A luz da Casa das 10 pesa então mais do que toda a criação. Antes então de entrar na Casa das 10, ela então e seus filhos haviam então massacrado o Olimpo. A Nyx, ela é um ser primordial, maior que os deuses, e é por isso que ela então deve estar também nessa lista aqui, principalmente também com a sua conexão lá com seu auge na Casa das 10. Beyonder. Durante o Defensores Beyonders foi revelado então que o Beyonder foi então criado por celestiais e é também um engenheiro da realidade que zela então pelo todo o multiverso Marvel. Pois a primeira guerra celestial e a guerra contra então o primeiro firmamento, os celestiais criaram então o Conselho Ômega para poder evitar que tal guerra acontecesse então novamente, e também para poder manter a manutenção do próprio toda a criação em si, né? E a eternidade também é descrita como um próprio universo. Os Beyonders foi então criados para poder eliminar os primeiros celestiais, que são então mais fortes que então as versões atuais. Os primeiros celestiais foram então capazes então de enfrentar o primeiro firmamento, que foi então a primeira interação do universo Marvel, e é também mais poderoso que a eternidade do oitavo cosmo. O Beyonder, mesmo também na sua era antiga, ele já era então, também já se demonstrava ser bastante poderoso. E é por essa nova atualização dele, que a Marvel trouxe, fez então o Beyonder aumentar ainda mais seu poder e importância também. Na minha opinião, bem mais importância do que a própria Nyx, que tem sua importância, mas não é tanta quanto o Beyonder, onde ele também é capaz de compreender todo o multiverso como algo tão totalmente diferente das outras entidades. Deus Tigre, Taya pro Fênix. Deus Tigre e Fênix são praticamente arquirrivais, né? Deus Tigre, ele é como se fosse um predador natural da Força Fênix, mas ambos então são poderosos. Deus Tigre, ele tem poucos feitos, tá? Mas muito deles se conecta então com outras entidades. Deus Tigre, ele praticamente foi capaz aí de enfrentar seres, por exemplo, Logos, né? Que serve então como a lei do multiverso. Deus Tigre apareceu também recentemente na HQ Defensores Beyonders, onde então enfrentou a Taya com seus poderes da própria Fênix. Inclusive, falam também mais da própria Taya, né, pro Fênix. Apesar dela também ter aparecido pouco, ela demonstrou feitos incríveis. Quando então ela teve então a Força Fênix, a Taya não estava então consciente das suas próprias ações. Em vez disso, foi então a Fênix que assumiu o controle total do seu corpo físico e agiu então através dela. Ficou também claro que a Taya estava então lutando internamente contra então a Fênix. A Taya dividiu então a sua consciência e foi então capaz de agir em duas realidades. Loki e Blue Marvel então em realidades separadas, enquanto então a parte boa da Fênix agiu então em outras realidades. A América Chaves e a Tigra ou a Tigresa em realidades separadas. Quando então ligaram então a Fênix, Taya então estava também além do toque da morte cósmica, conhecido como então o Inverno Negro. Um ser conhecido que poderia então devorar ou destruir todo o multiverso. Ao jogar então o Loki, ela então lutou contra o próprio Blue Marvel com a sua pirocinese cósmica. Ela então dominou então a América Chaves com a própria Máscara da Eternidade, uma arma então apoiada pela própria narrativa dos deuses das histórias para poder equilibrar as probabilidades contra deuses, como por exemplo a Taya e a própria Máscara, que é então feita de substância da própria Eternidade, especificamente destinada então a conceder o mesmo nível de poder do oponente para a pessoa. Chaves também teve então a Força Fênix ligada a ela nessa luta. Por mais que elas estejam acima dos poderes narrativos do próprio Loki, a própria Fênix Taya provavelmente está então acima do próprio Beyonder em questão de poder. Ela na verdade representa então a ira. Ela era então o lado da Fênix que então contemplou a queimar os defensores a nada. A parte que exibia então o julgamento do poder, enquanto então a outra parte da Fênix, que apareceu na realidade da Tigra e Chaves, era então a própria representação da misericórdia, com essa parte que está então ligada
ligada à própria Chaves. Essa foi então a razão pela qual o Blue Marvel ainda também era capaz de combater a Taya, porque ele também estava atualmente em julgamento. Do mais, podemos também acrescentar também mais personagens que supostamente poderiam também ter um grande poder, mas pessoalmente eu gostaria também de destacar a Taya e o Deus Tigre aqui nessa lista. Bitus e Sofia. Em todo o infinito existe então apenas uma coisa, e isso é tudo que existe. Da quebra cresceu então um novo corpo, o 13º e final Aeon, nascido então de Bitus e Sofia. A primeira divisão do infinito é a de Adi. Bitus e Sofia, que são então personificações dualistas de tudo o que é. Bitus, ele é o reino das ideias, o reino sem forma que contém então a ideia perfeita e abstrata de tudo. Sofia, ele é o reino de formas, o universo físico, a realidade manifestada da ideia de que tudo é o que é. Bitus e Sofias geraram então 12 filhos, os Aeons. Os 12 Aeons moldaram então e também mantêm tudo o que é e também residem em Pleoma, o planeta em seu centro. Bitus e Sofia são então duas entidades mais antigas da Marvel, mas que também é bem desconhecidas. Thanos, regulador astral. Esse é um dos auges mais poderosos que um personagem da Marvel tem, né? Obteve. Diferente de alguns personagens que tem na Marvel, por exemplo, o Homem-Aranha cômico cósmico ou também o Homem-Aranha Nexta Realidade, que tem um poder de externo, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais dessa lista aqui, desses poderes especificamente. O Thanos, ele obteve um poder chamado então de regulador astral. Esse poder, ou reguladores, eles existem mais de um. Existe então para poder impedir que universos, dimensões se atravessem e também causem caos. Esses reguladores deveriam então ser inacessíveis a qualquer pessoa, mas claro que o Thanos descobriu esse poder e obteve também. Então o Thanos, então, com esse artefato, ele absorveu cada poder de cada ser abstrato e também cósmico: eternidade, infinito, galactus, morte, tribunal vivo, deuses, semideuses e tudo mais. Até mesmo também o avatar do próprio The One Above All, onde então Thanos se torna então a própria realidade na Marvel, tendo então o poder para poder controlar tudo. Cada faceta da realidade estava então sob o seu controle com esse poder. Não havia ninguém que pudesse então parar o Thanos nesse momento, mas no final ele acabou então sendo ameaçado a desfazer tudo pelo próprio Adam Warlock e Kang, onde então Thanos foi então praticamente obrigado a desfazer tudo que ele fez. Mas o Thanos regulador astral não deixa de ser uma das maiores potências que a Marvel tem. Oblivion. O Oblivion, ele é uma das poucas entidades que, por definição, né, já se auto-resume: esquecimento, nada e absoluto. Talvez ele seja então a única entidade que nunca vimos a sua verdadeira forma. É como se fosse então um mistério, né? É disso então que essa verdadeira forma, ela é então inexistente, uma personificação infinitivamente mais fraca que a dele. Fez então um homem de gelo desaparecer e trazer ele de volta à vida. O Oblivion então já quebrou a quarta parede, uma mera manifestação sua já é igual então à própria multi-eternidade. É considerado então a maior ameaça do multiverso que já enfrentou, colocando então junto então com o próprio Beyonder. No geral, o Oblivion então sem mesmo também está no seu auge, já foi capaz de matar todos os deuses, destruindo também 95% do multiverso. Se formos então mais longe, até mesmo também quando então o Thanos chegou do astral, que eu citei agora há pouco, citando então a própria realidade, onde o Thanos também teve então controle sobre tudo que havia também destruído também tudo, o único que sobreviveu a tudo e nem sequer foi afetado, adivinha, foi o Oblivion. Adam Cadmon e a linhagem do homem arquétipo. Adam foi então o primeiro homem da lenda bíblica, criado então pelo próprio criador de pó da terra no 6º dia da criação. Deus criou o homem com o poder sobre os seus peixes, os pássaros, o gado e tudo o que rastejava então sobre a terra. Ele então viu então que precisava então de uma companheira, então criou então Eva e a colocou no jardim do Éden. Antes então de se casar com a Eva, Adão era então sócio de Lilith. Só que o casal então se discutiu ali um pouco sobre então qual deles era melhor, que fez então com que Lilith deixasse então Adão. Ele chegou então a viver um tempo em paz, mas um dia foi então convencido por Eva, que tinha então sido então enganada pela serpente, a comer então fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se sentindo então envergonhado pelo que havia então acontecido, feito, né, foram então encontrados por Deus, que condenou a humanidade à dor e à tristeza. Ele os vestiu com um casaco de pele, expulsou eles do Éden e colocou então uma espada flamejante para poder proteger a árvore da vida. Acontece que tanto Adam Cadmon quanto então a sua linhagem fazem parte da própria ou do próprio Divine Creator, avatar do próprio One Above All. Eles representam então o sonho final de tudo e todas as entidades da Marvel, onde então esse sonho está então dentro do próprio Tribunal Vivo,
eternidade, morte, todas as entidades em si. Adam, Cadmun e Divine Creator são então o nexo principal da Marvel. Sem eles, não existe nenhuma entidade que a Marvel sequer pensou em criar. Quarto, mundos, o mistério. O termo mistério é usado então para todos os reinos que estão além, fora e acima da criação. O mistério então está além da costa distante. A camada final do multiverso leva então tudo abaixo como então uma história em quadrinhos. Até mesmo também aquele acima de tudo, onde então a cada 10 faz parte dele. Faz parte de uma própria hierarquia maior. A própria cada 10, conforme então mencionado pelo The One Above All, marca então a fronteira onde então termina o mundo da ação e começa então o mundo da criação. Esse então se alinha com o próprio conceito cabalístico de 4 mundos: Aziat, ação; Yggdrasil, formação; Beliart, criação; e Azilut, emanação. As Sephiroth existem em todos esses 4 mundos, manifestando-se então em formas superiores e inferiores que se então interligam e também se refletem. O acima de tudo representa então o Keter de Aziat e ao mesmo tempo também Maliut de Beliart. A zona neutra serve também como o próprio Mariut e de próprio Aziat. Essa é a ideia, que é dita então em Immortal Hulk número 11, onde então a narração dá então a entender que todas as Sephiroth são então emanações do divino, incluindo também Keter a cada 10. Além disso, parece também haver infinitas camadas de emanação além da cada 10. Loki menciona isso, que não importa quão grande seja, sempre vai haver algo maior. A Rainha Nuka afirma então que o mistério pelo qual ela viaja é então infinito. Cláudia acrescenta então que a jornada pelos reinos superiores é então interminável, mesmo então quando então se passa pela porta final da Casa 10. A Casa 10 é então apenas o começo dessa jornada, levando então Blumhaven a questionar se pode então haver um guia final por trás disso tudo, sugerindo então que o regresso das emanações se estende infinitivamente. Esse conceito de ascensão interminável através do próprio mistério reflete então os temas recorrentes de alguns escritores, por exemplo então o próprio Hal Ring, que se alinha então com os pensamentos recentes na HQ Immortal Hulk recém-lançado. Falando mais claro, as Sephiroth, os planos do mistério, são então as manifestações das qualidades e também atributos ocultos do divino. Isso então fica mais evidente na descrição do próprio Hal Ring, o escritor, da jornada então através do próprio mistério e defensores além, como então o mapeamento da divindade da Marvel. A infinita expansão ascendente das Sephiroth simboliza então a natureza ilimitada e também incognoscível de Deus. Como então resultado, a busca para poder compreender e também mapear esse reino divino nunca terá então fim. Essa ideia então estende-se então ao domínio além da eternidade, aproximadamente denominado então o mistério, pois representa então a natureza enigmática de Deus, que pode então ser infinitivamente explorada e também desvendada sem nunca compreender a essência última por trás de tudo. Clippot, aquele que está abaixo de tudo. Os Clippot, por outro lado, então, são seres considerados as contrapartes sombrias ou negativas das Sephiroth. Muitas das vezes são então vistos como então representantes do oposto dos próprios atributos divinos, como então ganância, raiva e luxúria. As Clippot então, também são representados como então um diagrama chamado então de árvore da morte, que é visto então como uma imagem espelhada da própria árvore da vida. Talmiel, representando então o próprio caos, a destruição e também a reversão da ordem divina. Gaugiel, representando então a confusão, a escuridão e a distorção da verdade. Samael, representando então a tentação, a sedução e a distorção do amor. Gamaliel, representando então a perversão, a corrupção, a distorção da beleza. Golabir, representando então o conflito, guerra e distorção da força. Gorarini, representando então a prisão, estagnação e distorção do próprio progresso. Arabi Sarapel, representando então a decadência, decomposição e a distorção da própria regeneração. Samael Lilith, representando então a sedução, a luxúria e a distorção do próprio desejo. Lenemot, representando então o próprio materialismo, a ganância e a distorção da própria abundância. Talmiel, de novo, representando então a escuridão, o caos e a própria dissolução finais. Estamos então vendo também na nova HQ do próprio Hulk, também na própria HQ Immortal Hulk, que o próprio The One Above All tem então um alter ego, que no caso então é o Below Hall, que é então seu próprio Hulk, com raiva contra então a sua pureza de amor. Só que também ele aparece também ser um tanto quanto rancoroso, daquele literalmente arco então a beleza do próprio irmão Deep e da mais velha também entidade intitulada então como mãe. Ela também mesmo se refere também que sempre odiou o um acima de tudo, The One Above All, simplesmente porque eles criaram então algo que brilhava mais do que ele. Kabbalah,
A árvore Kabbalah é a principal ou uma das principais fontes que conectam então tudo na Marvel, desde então o Avatar do Thor até mesmo também a própria estrutura da Casa das Ideias. A cosmologia da Marvel, montada então em Kabbalah, ela é fortemente inspirada na noção de que o mundo físico e a própria Sephiroth são simplesmente atributos de Deus manifestado, onde então ele também se expande e muito com então o conceito, onde então vemos então várias vezes como então o nome de Deus na Marvel. E como Kabbalah é bem grande, vou listar então as que formam então a Kabbalah: Malkuth, a zona neutra, a costa distante, o exterior e o Esparta, a própria canalha da Marvel, Yosot, o além, Tiferet, a sala quente branca, Dayat, a terra que não poderia existir e não deveria existir, onde nasce então a emanação, Keter, a casa das ideias, a consistência dos quadrinhos da Marvel, a importância metaficcional da Kabbalah. E a Kabbalah ela é então uma tradição mística dentro então do próprio judaísmo que busca então compreender a natureza do próprio Deus, universo e também a relação entre eles. A palavra Kabbalah vem então da palavra hebraica Kabal, que então significa então receber. E nesse então contexto se refere então à forma então como esse conhecimento foi então transmitido de geração em geração, do professor a aluno. A Kabbalah é então baseada em um conjunto então de textos que são então conhecidos coletivamente como então Zohar, que foi então escrito como então um místico judeu chamado então de Rabino Shimon Bar Yochai, do século II depois de Cristo. O Zohar é então uma obra complexa e também difícil de escrita, uma linguagem altamente simbólica e também alegórica. Kabbalah ensina então que Deus é então imanente, também transcende e que também é o universo, é então uma manifestação da energia divina de Deus. Também explora também a natureza da própria alma, a vida após a morte e as práticas místicas que podem então ser usadas para poder alcançar a iluminação espiritual. As Sephiroth são então os 10 atributos ou manifestações de Deus na tradição cabalística. Cada Sephiroth representa então um aspecto diferente da natureza divina de Deus e juntas formam então o mapa do universo e da alma humana. As Sephiroth são então frequentemente representadas então como então um diagrama chamado então de árvore da vida, que mostra então as relações entre as Sephiroth e como então elas então interagem umas com as outras. As 10 Sephiroth são Keter, a coroa, representando então a luz e o potencial finito de Deus, Krok Mar, sabedoria, representando então a inspiração criativa e a visão divina, Binar, compreensão, representando então a compreensão, análise e discernimento, Tissed, a bondade, representando então amor, generosidade e também compaixão, Jevorá, serenidade, representando então a força, disciplina e julgamento, Tiferet, beleza, representando então a harmonia, equilíbrio e também interação, Netzat, eternidade, representando então a vitória, resistência e também perseverança, Hod, majestade, representando então a humanidade, gratidão e também rendição, Yesod, fundação, representando então a ponte entre os reinos espirituais e o material, Multod, o reino, representando então o mundo físico e a manifestação material. Divine Creator, Enigma e dentre muitas outras forças também estão ligados nessas representações. E por fim, para finalizar, não menos importante, o topo, o que está acima de tudo, ninguém está acima dele, The One Above All. Tudo que você conhece sobre a Marvel, desde então personagens inferiores, até mesmo também os mais importantes, como citei agora nessa lista aqui, tudo se deve então ao The One Above All. Sem o Toa, não existiria Kabbalah, não existiria Creepypot, não existiria nada. O The One Above All, ele fez a estrutura, o esqueleto, a carne, a pele da Marvel. Ele é o verdadeiro escritor supremo que comanda então tudo na Marvel. Eu penso o seguinte: sem um escritor não existe então imaginação, sem um escritor não existe então ideias, sem escritor não existe então uma criação e também reestruturação. Por isso que The One Above All, ele é tudo. Ele é o topo de tudo na pirâmide da Marvel. Mas você lembrou de algum outro personagem da Marvel que eu não listei aqui, que poderia estar nessa lista aqui, dos rankings dos mais poderosos? Comenta aqui, faça também a sua lista dos mais poderosos da Marvel. Eu quero ler muito, cara, tô muito curioso para saber qual é a lista de vocês que vocês consideram então o mais poderoso. Para você receber mais vídeos como esse aqui, deixa aquele like top. É muito prazer também ter você também inscrito aqui no canal para poder eu continuar trazendo mais vídeos como esse aqui também, muito informativo para vocês. Muito obrigado, valeu, falou e até mais.